Prezados irmãos e irmãs do programa Arte Espírita em Foco. Então, dando continuidade aqui às nossas narrativas literárias baseadas na arte espírita, hoje nós estamos com um texto intitulado Entardecer nos Cabelos de Letícia. Então, nós vamos ler o texto e em seguida nós faremos os comentários. Tudo começou no ensino médio. Naquele tempo, o ensino médio chamava-se científico. Estávamos nos preparando para o vestibular. Era 1978 e eu tinha uma ideia ousada. Queria ser jornalista. Ser jornalista negro naquela época era praticamente improvável. Muito difícil uma pessoa com as minhas características, preto, de classe média baixa, morando na Baixa do Sapateiro em Bom Sucesso, conseguir posicionar-me como jornalista. Mas eu acreditava no meu talento e queria tentar. Meu pai, antes de falecer, obtivera uma bolsa de estudos para mim numa escola de elite. Eu era o único negro do colégio. Sofria bullying dos meus colegas, jovens egressos de classe média alta. Meu apelido era Macaco e outros que eu não posso falar aqui. A única que não zombava de mim era Letícia. Ela era a garota mais bonita e desejada do colégio e mesmo assim gostava de mim. Éramos amigos. Os outros colegas mordiam-se de inveja. Não entendiam como uma jovem tão bela e tão desejada prestava-se a ser amiga de um Saci Pererê. Saci Pererê era um dos meus apelidos. Meu pai, antes de falecer, orientara-me que, se eu queria mesmo ser jornalista, precisava aprender a conviver com racismo, preconceitos de todos os matizes e também com a desigualdade social. Por isso eu aguentava o bullying e as humilhações calado. Caso eu reagisse de forma violenta, com certeza seria expulso do colégio. Às vezes a minha vontade era pegar uma pedra enorme para abrir a testa de um daqueles idiotas que zombavam de mim. Mas se eu agisse assim, daria armas àqueles que queriam me fora da escola. Os diretores me estigmatizariam como delinquente e me expulsariam. Por isso, eu aguentava tudo calado. Para compensar, sobressaía-me nas redações. O professor de português elogiava-me e previa um futuro brilhante como jornalista. Antes do vestibular, escrevi um texto para Letícia que preparou um momento inesquecível em minha vida. O texto dizia assim: Vejo o entardecer nos cabelos de Letícia. O sol dourado espalha os últimos raios do entardecer nos cabelos da mulher que amo. O vento passa, os jardins do coração de Letícia desabrocham e a minha bem-amada caminha entre nuvens e brisas, levando nos lábios úmidos o gosto do orvalho de perenes madrugadas. Porque Letícia mexe com as cordas das minhas mais densas poesias, permite o nascer de sonhos imensos, declara ao entardecer o desejo de desnudar a sua alma para que a chuva caiba no recôncavo das suas mãos. Eu sei que meu amor por ela é impossível, porque tenho consciência de que não a mereço. Não tenho condições de encaixar-me na plenitude das suas emoções. Contudo, pode-se passar muitos anos, porque eu nunca esquecerei o sol morrendo no entardecer dos cabelos de Letícia, refletindo-se nos cabelos da mulher amada. Gabi Amorim. Gabi Amorim era o meu pseudônimo. Gabriel Amorim é meu nome e eu já usava a abreviatura que utilizaria ao longo da minha carreira jornalística. No final da aula, entreguei esse texto a Letícia.
Pensei que não ia dar em nada, afinal de contas éramos apenas bons amigos. Eu nunca supus que uma menina tão bonita como aquela ia querer alguma coisa comigo além de uma sincera amizade. Porém, para minha surpresa, Letícia, no dia seguinte, entregou-me outro bilhete com um pedido peculiar. Me encontra hoje em frente ao Hotel Copacabana Palace. Preciso conversar com você. Às 20 horas estarei lá na entrada principal te esperando. Não falte nem se atrase. Letícia. Às 20 horas lá estava eu à espera de Letícia. Ela me deu a mão, atravessamos a rua, nos sentamos na areia da praia e ela me disse: meu pai está me usando como uma sorte da mercadoria. A minha família está falida financeiramente e papai quer me usar para casar-me com o filho de um grande empresário, restabelecendo-se economicamente. Mamãe ajoelhou-se a meus pés e disse-me que, se formos à falência, papai não aguentará o baque e se suicidará. Ou seja, serei obrigada a engolir um casamento de conveniência e virarei uma dessas dondocas detestáveis e fúteis. Letícia começou a chorar e eu a abracei. Em seguida beijei-a. E o impensável aconteceu. Nos desnudamos na areia e eu a desvirginei. A lua refletia-se no seu corpo. O rastro de sangue da virgindade perdida de nós dois permaneceu na areia. Em seguida corremos nus para o mar e nos banhamos. Disse-lhe: nunca mais esquecerei essa noite, meu amor. Sei que não tenho condições de ser teu marido. Jamais esquecerei a tarde na qual presenciei o sol, dourando e morrendo nos teus cabelos castanhos. Voltamos para a calçada de mãos dadas. Eu a levei em casa e era muito tarde. Na frente do edifício de Letícia, dei-lhe um último beijo. E ela sussurrou: só não fujo contigo agora porque não suportaria saber que meu pai suicidou-se por minha causa. Adeus, meu amor. Tenho fé em Deus e um dia nos reencontraremos. Eu a vi entrando no edifício e ela acenou-me um derradeiro adeus. Apesar de morar longe de Letícia, voltei a pé para casa. Ela morava na Tijuca e eu em Bom Sucesso. Cheguei em casa com manhã alta, esgotado de tanto andar. Deitei-me e dormi o dia inteiro. Acordei tarde da noite e notei que não adiantava abater-me. Agora, mais do que nunca, precisava provar à família de Letícia que eu a merecia, pois tinha certeza que um dia iria reencontrá-la. Entrei para a faculdade, perdão, aqui deu um delayzinho que eu me enganei aqui na numeração das páginas, tá, pessoal? Que eu tô lendo aqui o texto e eu não tenho aquele material que o jornalista usa, né? Teleprompter, né? Eu leio aqui no papel mesmo. Então deu aí um hiatozinho que eu errei aqui o número da página. Então vamos continuar. Entrei para a faculdade, e vocês desculpem também o barulho, porque o vizinho está ouvindo aqui uma música alta, e eu não sei se está dando para vocês ouvirem direito, mas eu estou tentando falar alto para evitar a interferência aqui da música que o nosso irmão colocou. Eu não posso impedir que as pessoas aqui do lado ouçam a música que desejam, né? Entrei para a faculdade de jornalismo e tornei-me foca no jornal O Dia. Neste período, escrevi reportagens sobre a redemocratização no país, iniciada a partir do movimento popular Diretas Já. Minhas reportagens inteligentes e bem moduladas chamaram a atenção de outros periódicos. Fui convidado a escrever no Jornal do Brasil. Ao longo do tempo, tornei-me cronista. Durante o meu período de atuação jornalística, acompanhei de longe a carreira na alta sociedade de Letícia Vilaverde Montalván, que, como ela previu, tornou-se uma dondoca.
Letícia vivia nas colunas sociais. Casou-se com o filho de Carlos Montalvan, barão do setor imobiliário, que notabilizou-se por festas monumentais organizadas em sua casa. Festas espetaculares que reuniam famosos de todos os matizes, regadas a cascatas de champanhe importada e pratos requintados, além de discretas pitadas de drogas ilícitas, disponibilizadas para quem gostasse de utilizá-las. Seu marido, Baby Carlinhos Montalvan, herdaria o império econômico, pois, na condição de primogênito da família, foi indicado pelo patriarca para substituí-lo na direção da empresa. Enquanto Baby consolidava-se como rei imobiliário, a sua esposa Letícia Montalvan destacava-se como locomotiva da noite. Louríssima, trajava vestidos elegantérrimos e caros, delineados por costureiros de grande qualidade. O casal teve 2 filhos, Maurília e Charles. Devido ao meu sucesso como cronista, publiquei um livro intitulado Histórias de um Preto Metido a Besta. Reuni uma coletânea com as minhas melhores crônicas, publiquei o livro. Organizei uma noite de autógrafos na livraria Poeira. Eu estava autografando os livros quando vi Letícia na fila dos leitores que solicitavam a minha dedicatória. Alguns deles, efetivamente, meus sinceros admiradores. Quando a vi, gelei. Vi um branco delinear-se na minha cabeça. Afilando, ela postou-se na minha frente e disse-me: tenho guardado até hoje um texto no qual existe uma bela referência ao sol moreno nos cabelos castanhos e jovens de uma jovem chamada Letícia. E mais tarde, após atravessar a Avenida Atlântica, nas areias da praia, muitos sonhos perdidos ficaram, e um rastro de sangue de uma virgindade perdida permanece até hoje gravada na areia, virgindade de um jovem casal de sonhadores. Ficou a certeza de que um dia aqueles jovens se reencontrariam. Faço aniversário de casamento e terei enorme prazer em recebê-lo em minha casa. Aqui está o convite. Não é o reencontro ideal, mas é um reencontro possível. Não fui capaz de dizer coisa alguma. Escrevi uma dedicatória respeitosa e formal, sem arroubos românticos. Não quis comprometer a sua relação conjugal, ainda mais com o aniversário de casamento batendo as portas. Ela foi embora e comprometi-me comigo mesmo a conhecer o mundo dos super ricos. Um misto de curiosidade unido à mórbida vontade de sofrer direcionou meu querer. No domingo seguinte, fui a Ípica, acompanhando uma festa organizada por pessoas pertencentes ao 1% da população brasileira. Apesar da idade, Letícia continuava linda. Acabara de implantar silicone em áreas estratégicas do corpo e a beleza invulgar continuava intacta. Borboletei pela festa e Letícia veio pessoalmente ter um dedo de prosa comigo. Odeio essa família. Meus filhos são mimados, preconceituosos e insuportáveis. E meu marido é um crápula. Eu vivo um conto de fadas fantasioso. Sou uma Cinderela que virou uma abóbora. Meu marido é um príncipe que virou sapo há muito tempo. Eu não sou feliz, mas transformei minha vida numa eterna festa. Às vezes tenho vontade de utilizar barbitúricos para não enlouquecer. Sou uma locomotiva da noite, vivo sorrindo para esconder minhas lágrimas. Meu esposo empresário precisa de uma mulher bonita que seja um balão em sua vida, um bibelô enfeitado de cristal fino. Recebo bem em minha casa, tenho etiqueta, sou extremamente fútil e falo muita besteira. E também faço muita fofoca. Essa é a minha vida, minha desdita, meu frágil destino. Não posso te dar muita atenção, mas te convido para combinarmos um próximo encontro definitivo. Quando eu tiver com 65 anos,
simularei demência senil e me internarei voluntariamente no Lar Paulo de Tarso, que é um asilo de idosos localizado na usina. Eu te espero lá. Disse tudo, rapidamente afastou-se. Não acreditei na parte final daquela história. Aquela conversa que ia simular demência senil e internasse no asilo. Faltavam 15 anos para que isso acontecesse. Tínhamos a mesma idade. Naquele dia estávamos com 50 anos. Eu não acreditei. Fui logo embora porque senti-me um intruso no meio daquela gente. Hoje completei 65 anos e internei-me no asilo chamado Lar Paulo de Tarso. Eu não acreditava que ela viria, mas uma tarde ela apareceu. No final de tarde eu a vi com o sol refletindo novamente, raios dourados em seus cabelos. Ela veio de Uber, trouxe uma mala com poucas roupas. Doou todos os seus vestidos antes de vir para cá. Ao ver-me na varanda, sorriu. Eu não disse que agora nosso encontro seria definitivo? Eu lhe perguntei, e seu marido, não tem ciúme de nós? Não, ele arrumou uma novinha, 20 anos mais nova, que o escalpela financeiramente. Ele tem 70 anos e ilude-se de que pode ser amado por uma mulher muito mais jovem do que ele. Aquilo ali é um crápula. Sorrimos da situação enganosa do marido de Letícia enquanto o sol ainda morria nos seus cabelos. Bem, meus irmãos, então a história é essa. E o que nós gostaríamos de falar? Nós gostaríamos de falar a respeito das almas afins. Então existem almas que são exatamente igual o Gabi Amorim e a Letícia. São almas que vieram para passar pela prova do afastamento temporário e irão se reencontrar futuramente, de alguma maneira. Nós já tratamos desse assunto num outro vídeo que já tem algum tempo atrás, que a gente fez no ano passado, chamado Salada Suburbana, que também havia o reencontro de um casal que eram almas afins, e aí o personagem feminino morreu e ficou o rapaz. E aí depois de um tempo eles se reencontraram, mas já foi no mundo espiritual. E além dessa questão das almas afins, quer dizer, existe uma diferença. O que eu queria deixar claro é o seguinte: existe uma diferença entre alma gêmea e alma afim. O espiritismo não crê em alma gêmea. Alma gêmea não existe. Quando a gente fala em alma gêmea, nós podemos, isso do ponto de vista da doutrina espírita, alma gêmea para o espiritismo significa almas afins, quer dizer, são espíritos de sexo diferente geralmente, que durante um tempo eles caminham juntos, eles vão juntos na mesma direção, eles vão juntos na mesma possibilidade de manter uma relação afetiva durante algum tempo. E às vezes, por uma questão provacional, que foi o que aconteceu aqui, esses seres se afastam, mas aquele carinho, aquele amor, aquele entendimento se mantém, e um dia eles de alguma maneira se reencontram. E eu também queria falar a respeito do poder da arte, porque logicamente que esse texto aqui é uma ficção, mas existe um fundo de verdade nesse texto aqui, em relação à minha pessoa. Não é que eu tive uma mulher chamada Letícia, nada disso, mas a questão do poder da arte. Então eu já contei para vocês aqui em outras ocasiões que eu tive realmente problemas de racismo quando eu estava no colégio. Eu estudava num colégio de elite, como esse personagem aqui, e eu sofria bullying. Mas qual era a minha válvula de escape? A minha válvula de escape era a arte. Escrevendo, eu comecei a escrever diários. Escrevendo, eu conseguia suportar aquela situação. Então, eu escrevia, e tinha uma menina na minha frente, você está na carteira da frente,
e eu estudava à tarde, que todo dia no final da tarde ela ficava numa posição que o sol morria nos cabelos dela. E eu gostava dela, né? Era amor platônico, porque ela nem olhava pra mim, eu era invisível lá no colégio. Aí eu gostava dela, era uma moça muito bonita, todo mundo queria namorar ela ficava escolhendo namorado e nem olhava pra mim. Mas eu falava assim, eu via todo dia aquela cena, né? Ela sentada na minha frente, o sol morrendo nos cabelos dela, refletindo, né? Final da tarde, aí o raio do sol refletia no cabelo dela. E eu falava, um dia eu vou escrever sobre isso. Um dia eu ainda vou lembrar dessa cena. Um dia eu ainda vou lembrar dessa moça. E o nome dela realmente era Letícia. Eu falava, um dia eu vou escrever sobre a Letícia, sobre esse momento, que é um momento belo, um momento que estou muito sozinho, mas que eu encontro na arte uma válvula de escape. Eu tinha o quê? Devia ter uns 15 anos, 14 anos quando isso aconteceu. Mas a válvula de escape da arte me dava força e coragem de eu enfrentar aquela situação. Então, além desse conhecimento da questão das almas afins, eu queria deixar para vocês a colocação de que a arte é uma forma muito interessante de nós suportarmos as dificuldades da vida. Aí a gente fala assim, mas eu não sou artista, eu não escrevo. Mas a gente pode ser um leitor, um admirador dos grandes autores. Porque quando você, por exemplo, pega um livro chamado Os Miseráveis, quando você pega um livro chamado Guerra e Paz, do Tolstói, quando você pega um livro chamado Crime e Castigo, de Dostoiévski, você cria um mundo e você se identifica com alguns personagens da obra. E o hábito da leitura, né, é importante para que você tenha consistência emocional e para que você tenha senso crítico. A gente vê que hoje um dos grandes problemas da juventude atual, não só da juventude, mas da sociedade atual, é a falta de senso crítico. Um dos grandes desafios da nossa existência chama-se fake news. A pessoa que acredita em mentiras. Vem determinadas lideranças, inventam um monte de mentira e o pessoal acredita, né? Essa coisa, por exemplo, terra é plana, terraplanista isso é uma mentira, uma grande mentira, e tem gente que acha que a terra é plana mesmo, né? Por quê? Porque não tem senso crítico. Mas o que nos dá o senso crítico? É exatamente o hábito da leitura. Então, nesse vídeo de hoje, com esse relato que eu estou fazendo para vocês, dessa imagem que ficou gravada na minha... Eu tinha 14 anos, era jovem, né? Era adolescente, mas aquela pessoa sentada na minha frente, com o sol batendo no cabelo, né? E ela tinha um cabelo castanho, e era uma moça muito bonita, e lógico, como eu falei, né? Nem olhar pra mim, mas era uma moça muito bonita. Aquela imagem ficou gravada, e eu falei assim, eu nunca vou esquecer isso. E um dia eu vou escrever sobre isso. Então vocês vejam, eu estou com 66 anos, faz a conta aí, que eu não sei fazer conta, sou ruim de matemática. Olha só quanto tempo se passou até eu lembrar dessa cena e escrever um conto, que logicamente fora essa parte, a outra, o resto é ficção, né? Aquela coisa do encontro dele no asilo e tal, é ficção, mas aquela imagem, aquele sentimento, né, de ter a arte como um suporte para que eu pudesse conviver com aquela dificuldade, ela se manteve e estou até hoje me colocando como alguém que é um escritor amador. Eu já falei para vocês aqui que esse canal não tem a pretensão de querer eu ficar famoso, mas é uma válvula de escape, quer dizer, uma forma de exercício da sensibilidade, exercício de você estar trabalhando as suas emoções, trabalhando os seus sentimentos, para que você possa ser uma pessoa melhor e você possa contribuir ainda de que forma mínima com o embelezamento do mundo, né? Para trazer um pouco mais de poesia para o mundo através da arte. E se você não gosta de escrever, se você não sabe escrever, que você tenha no hábito de leitura a busca dos grandes autores como um suporte
para que você crie, não criar mundo paralelo de você ficar vivendo um mundo à parte, mas para te dar um suporte de você se identificar com alguns personagens e você poder melhorar o teu senso crítico para que você tenha mais discernimento. Porque a doutrina espírita nos fala que nós, né, precisamos fazer a nossa reforma íntima. E nada é melhor do que a leitura, do que o estudo de literatura, do que você analisar os bons autores. Você, por exemplo, pega um livro como as obras de Machado de Assis, as obras de Lima Barreto, as poesias de Castro Alves, de Álvares de Azevedo, não são os clássicos, né? É porque a gente normalmente, quando você gosta de literatura, você começa pelos clássicos. Então, claro, você primeiro vai ler Lima Barreto, Machado de Assis, Castro Alves, e depois, lógico, você tem que ler também a literatura contemporânea. Então, tem muitos autores contemporâneos também excelentes. A gente está falando nos clássicos porque eu, por exemplo, antes de pegar a literatura contemporânea, eu comecei pelos clássicos. Então, olha só como é legal você ter vocês vejam, uma obra que eu estudei, que eu achei maravilhosa, estudei assim, li, né? E achei maravilhosa, é aquela parte de Ilíada e Odisseia de Homero, né? Eu primeiro li resumidamente aquele resumo, aí depois a gente teve a oportunidade de pegar mesmo ali no original para ler. Quando eu lógico, estava com mais idade, mais velho, né? Aí peguei um outro livro também maravilhoso, Guerra e Paz, do Tolstói, que é um livro enorme, mas você te dá uma visão histórica daquela fase das guerras napoleônicas e a vitória da Rússia, né? Então, como esse é bom. Então, é isso aí. Que Jesus nos abençoe e até o próximo vídeo.